Olha que cenário top, cenário de paisagem. Segura mais essa pedrada. Hoje eu vou trazer um texto sobre Barnabé e a descoberta de Paulo. A história de Barnabé e Paulo nos revela o poder do propósito divino, que nunca se perde no tempo ou nas circunstâncias. Paulo, antes de ser conhecido como Saulo, passou por 14 anos no esquecimento. Não é 14 dias, nem 14 meses, 14 anos no esquecimento, após o seu encontro com Cristo em Atos no capítulo 9. Mas Deus não esqueceu de seus servos e sempre levanta alguém para nos lembrar do nosso chamado. Barnabé foi esse instrumento de Deus, reconhecendo o potencial de Paulo e convidando a sua primeira viagem missionária. Que essa história renove a sua esperança, que se sente esquecido, aquele sentimento de esquecimento que ninguém se lembra, mas que essa história possa te renovar, mostrando que Deus se lembra de você. A primeira lição: Deus sempre tem um Barnabé para nós. Deus sempre vai levantar um Barnabé para nos lembrar. Assim como Barnabé foi até Paulo, Deus sempre levantará alguém para nos lembrar do nosso propósito. Mesmo quando parece que o mundo nos esqueceu, o Senhor está trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para que nossa missão seja cumprida. Fica tranquilo. Segundo ensinamento, o tempo de Deus é perfeito. Paulo ficou 14 anos no esquecimento, mas esse tempo não foi perdido. Era um período necessário para que ele fosse moldado, aperfeiçoado, preparado para a grande obra que lhe aguardava. Nunca subestime o tempo de espera. Ele é essencial para o seu crescimento e amadurecimento. Terceira lição: o valor da humildade. Paulo, um homem com uma experiência celestial, aceitou ser guiado por Barnabé. Ele não se vangloriou de suas revelações, mas humildemente se submeteu à liderança de Barnabé. Deus honra os que permanecem humildes, mesmo em posições de grande chamado. Perceba isso. Paulo se humilhou e Barnabé o elevou para um lugar maior. Quarta lição: a importância do incentivo. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, era conhecido por seu espírito encorajador. Ele não apenas reconheceu o potencial de Paulo, mas incentivou a agir. Precisamos de Barnabés em nossas vidas. Pessoas que nos impulsionem a seguir à frente. Quando a jornada parecer difícil, precisamos que Deus levante Barnabés para nossas vidas. Quinta lição para a gente fechar: Deus nunca esquece do nosso chamado. Mesmo após 14 anos, o chamado de Paulo não havia sido anulado. O tempo não anula o chamado que Deus tem contigo. Deus não se esquece das promessas que fez. E no momento certo, Ele as trará à luz. Se você se sente esquecido, sabe de uma coisa: Deus ainda se lembra de você e do que Ele planejou para a sua vida. Fechando por aqui, concluímos assim: Barnabé foi mais do que um amigo para Paulo. Ele foi um catalisador de Deus, que Deus usou para reavivar o chamado de um homem esquecido. Se você se sente esquecido hoje, lembre-se de que Deus tem um Barnabé
preparado para você, preparado para te encontrar. A sua missão ainda está de pé e no tempo certo você será lembrado. Permaneça firme, pois o chamado de Deus não tem prazo de validade. Segura mais essa pedrada.